gente, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Tia Lu e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o livro sem palavras. Quem é que não conhece o livro sem palavras e o plano da salvação? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da parte teórica da história do livro sem palavras e também do plano da salvação. Todos conhecem, mas eu vou deixar um versículo para vocês que se encontra em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não mulher, não homem, não criança, mas todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus. Aí você pode perguntar, mas Tia Lu, falar sobre o pecado para as crianças, eles não vão entender. A Bíblia ela dá essa ênfase e esse versículo porque esse versículo é o princípio do plano da salvação. Todos pecaram, não adianta, filhinho de peixe, peixinho não é, não, de forma alguma, nesse caso não. Crentinho, filho de crente, crentinho é também não. As crianças precisam conhecer e entender o plano da salvação. Então, para isso existem vários recursos, várias maneiras que nós podemos explicar para elas. E um dos principais pontos é o plano da salvação através do livro sem palavras, tá? Eu vou aqui falar um pouquinho da parte teórica, mais para frente eu vou passar para vocês também alguns visuais, tudo que você pode estar abrangendo aí com o plano da salvação através do livro sem palavras. Quem não conhece o livro sem palavras? Os historiadores que Spurgeon inventou o livro sem palavras por volta de 1866. No princípio eram 3 cores apenas, seria o preto, o vermelho e o branco. Com o passar do tempo, foi incluindo as demais cores, que seria o dourado e o verde, tá, gente? Para quê? Para exemplificar mais ainda a vida cristã para as crianças. Mas, por que Spurgeon criou? Talvez naquela época fosse muito difícil compreender a salvação para algumas pessoas. Como as pessoas sabem, existe a questão do visual. Tem gente que não consegue entender muito palavras, não consegue entender palavras difíceis e como as palavras da Bíblia na época poderiam ser um pouco mais difícil do que é hoje, Spurgeon tinha dificuldade de explicar. Então criou esse método aí para ensinar, que até hoje perdura, aí nós utilizamos hoje com as crianças. Que tem dado muito certo, né? Eles amam, conhecem, falam, auxiliam você na hora da historinha. Mas vamos falar um pouquinho das cores? Todo mundo sabe que a cor dourada significa o quê? O céu, o maravilhoso céu, onde não há pecado, não há tristeza, não há amargura, é tudo muito lindo, rua de ouro, aquelas coisas maravilhosas que às vezes assim na cabeça da criança faz aquela fantasia. Todo mundo sabe que o céu é maravilhoso, mas existe uma coisa que nos impede de entrar no céu, que é a cor escura. A cor escura, ela representa o quê? O pecado que afastou a humanidade de Deus. Vamos falar sobre Adão e Eva, que pecaram. Eles estavam no paraíso, um lugar maravilhoso, e desobedeceram a Deus. Isso fez com que toda a humanidade viesse a se contaminar através do pecado. Eles condenaram a humanidade. Por isso, Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Tá? É uma herança. Pecado é uma herança que recebemos, infelizmente, de Adão e Eva. O vermelho simboliza o quê? O maravilhoso sacrifício de Cristo, que veio para acabar com esse pecado que nos traz a condenação. Ele veio para tirar toda essa maldição que havia através do pecado de Adão e Eva para a humanidade. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Aí entra toda a história de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez por nós, que hoje deve ser lembrado diariamente, que é o sacrifício perfeito de Cristo. O branco, que significa o novo nascimento, tá, gente? Após você aceitar a Cristo como único suficiente Salvador, o nosso coração começa a ficar limpo, tá? Então, a cor branca, ela simboliza isso, pureza, vida diária com Deus, crescimento, libertação, novo nascimento, tudo aquilo que nós recebemos quando aceitamos a Cristo como Salvador. E a cor verde, que ela significa crescimento espiritual.
Então, com o crescimento e a cor verde, você começa a vir à igreja, a escola bíblica dominical, as tardes de estudo, a tarde de alegria, os ensaios, todos os eventos programados durante a semana, um mês aí, para as crianças virem. Então, gente, esse é o básico do plano da salvação. Não precisa elaborar muita coisa, tá, gente? Que criança, você não pode, enrolar muito, que elas se dispersam muito. Então, o plano da salvação deve ser explicado de uma maneira que eles entendam, compreendam a necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. Obviamente, às vezes eles vão receber 3, 4, 5 vezes todo o culto eles estão recebendo, mas quanto mais eles entenderem a importância do plano da salvação, isso é ótimo, isso vai crescer e vai ficar para sempre no pensamento deles. Agora, vamos ver alguns recursos que você pode utilizar para falar sobre o plano da salvação e o livro Sem Palavras. Primeiro, guarda-chuva, que é muito usado, aí foi muito usado, algumas histórias missionárias, tá? Guarda-chuva ambulante, que é muito legal essa história. Pode usar também o livro mais comum, que é um livro normal, a qual você só tem as cores, que é exatamente o livro Sem Palavras. Tem também luva, tem também dedoche, você pode fazer bonés, são imensidão, gente, de coisas que você pode criar para contar o plano da salvação para as suas crianças. E se eu não tiver nada, tia Luzia, o que eu vou fazer? Nossa, a tia que ia pegar não veio e eu estava com o plano da salvação na cabeça, só que eu não trouxe recurso. Você vai olhar para o meio das crianças e vai ver quem está com a camiseta preta, quem está com a camiseta branca, a camiseta vermelha, amarela, chama 5 pessoas lá, cada um de uma cor. E através disso, você começa a exemplificar o plano da salvação para as crianças. Então, gente, o plano da salvação, ele pode ser abrangido de diversas maneiras. Bexiga, vai fazer um evento, separar em cores as bexigas no plano da salvação. Eles vão entender e eles vão guardar isso para todo sempre. Porque a criança é terra fértil, é terra nova. Então, tudo que você falar, eles vão conseguir guardar na mente deles isso para toda a eternidade, gente. Então, tá aí, é uma dica. Mais pra frente eu vou mostrar recursos, tá? Por enquanto eu tô falando assim bastante, mas depois eu vou pôr bastante recursos aí para que vocês consigam entender mais ou menos o que é falar sobre a salvação de Cristo para as crianças. Muito obrigada por aqui no meu canal. Se inscreva.